Falando sobre a expectativa, julgamento do ex-presidente Lula, está conosco o ex-ministro do STJ, o jurista Gilson Dipp. Ministro, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia a todos vocês. Ministro, o senhor inclusive falou conosco no fim de semana dizendo que a defesa de Lula tem espaço para anular uma eventual condenação. Que análise o senhor faz dessa expectativa e por que o senhor diz isso? Bom, primeiro porque a apelação, o julgamento da apelação, se trata praticamente de um novo processo, onde o tribunal é livre para apreciar, reapreciar e ter qualquer, digamos assim, condição de desvirtuar ou corroborar a prova produzida em primeiro grau. Dificuldade que penso que possa se ter é que toda a prova colhida contra o ex-presidente Lula, de certa forma, é uma prova indireta. É uma série de provas indiciárias que podem, sim, pela lei, fazer ou formar a livre convicção do juiz para efeito de condenação. Mas também essa mesma prova indireta, essa mesma prova indiciária, ele pode também fazer com que um outro juiz possa também ter o seu livre convencimento de forma contrária. Então, mais ou menos é nessa linha, sem analisar os tópicos específicos da sentença. É a terceira vez que eu brinco com isso, brinco de maneira séria, é que no processo do ex-presidente Lula, independentemente dos critérios técnicos da sua análise, ela não possui uma prova contundente, concreta, como, por exemplo, achar algumas malas com 51 milhões de reais. Ministro Gilson Dipp, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia. Perguntar uma questão para o senhor. De acordo com a Constituição, no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1, só lembrar o nosso ouvinte, né? O presidente da República fica suspenso de suas funções no caso do recebimento de uma denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, no caso Sim. de uma infração penal comum. Portanto, um presidente da República não pode ser réu. Eu perguntaria ao senhor, e um candidato pode ser um condenado ser candidato a presidente da República? Esta condenação em primeiro grau e mesmo a de segundo grau poderá possibilitar ao candidato ir até a diplomação. E aí sim ele poderá não ser, e a decisão do Tribunal Eleitoral tem que ser em tempo hábil, ele não chegará a assumir. Mas veja bem, Vila, ele, por enquanto, se for condenado em segundo grau, ele é condenado por os crimes eventualmente cometidos, mas as consequências do crime, como a suspensão dos direitos políticos, ela não se dá automaticamente. Ela vai se dar no momento em que transitar em julgado a condenação. Isso a Constituição também é muito clara no artigo 15, parágrafo 3º. A partir daí, outra consequência que pode haver sobre um outro prisma é a lei da ficha limpa. Mas a lei da ficha limpa, quando refere que uma condenação por um órgão colegiado, ou seja, qualquer tribunal de apelação, ela pode tornar inelegível o candidato, isso não quer dizer que se dê automaticamente. Primeiro porque a lei refere, a mesma lei no artigo 16 refere que enquanto, ou se for conseguido um efeito suspensivo através de medida cautelar a tribunais superiores, aqueles que são competentes para reexaminar o conteúdo da condenação. Se for suspenso a condenação, é suspensa a ineletibilidade. E mais, a elegibilidade, a definição de elegibilidade, quem vai definir única e exclusivamente é a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral. Ministro, Que poderá... Diga.
Augusto. O senhor quer concluir, por favor? Não. Então, Pode... a condição de elegibilidade não vai ser dita pela Justiça Comum. Ela vai ser apreciada, ratificada ou não pela Justiça Eleitoral. Ministro Augusto Nunes, bom dia. Bom dia, Augusto. Eu queria perguntar o seguinte, se é por decisão do Supremo, um condenado em segunda instância pode começar a cumprir a pena se o juiz assim determinar. Caso isso aconteça, um preso pode ser candidato à presidência? Veja bem, Augusto, a decisão do Supremo Tribunal não obriga. Autoriza. Não vincula. Autoriza. O tribunal, sim, autoriza que o tribunal decida. Isso nunca foi explorado devidamente. Ele autoriza, ou seja, a palavra final é do tribunal de segundo grau. Mas o juiz pode determinar a prisão, isso já aconteceu. Pode também, mas veja, essa prisão, no meu modo de ver, como é uma prisão provisória também, ela tem que estar devidamente fundamentada. Qual é a fundamentação dessa possibilidade de prisão antecipada? São os mesmos preceitos da prisão preventiva, porque ele não foi condenado totalmente. Então, para que ele seja, após a condenação, cumprir a pena de prisão, há que examinar o caso e verificar também da necessidade, ou seja, se a ordem pública está sendo atacada, a ordem econômica, perigo de fuga, ameaças, testemunhas. Esse é o modo de ver. E, de qualquer forma, essa condenação tem que ser interpretada de certa forma de ter um caráter, além de provisória, mas não se esqueça, a execução da pena prevista pelo Supremo Tribunal Federal, a execução da pena de prisão, a pena de perda de direitos políticos, de inelegibilidade, não se dá no momento da condenação em segundo grau, mas com a condenação, com o trânsito julgado. Então veja a dificuldade que nós vamos ter e os acontecimentos que poderão vir a ocorrer com todas essas nuances que deverão ser interpretadas devidamente pelas partes e pelo judiciário. A matéria não é tão fácil, não é tão objetiva, não é uma equação que 2 e 2 darão 4. Ministro Gilson Dipp, uma das preliminares já levantadas pela defesa, pelo noticiário, né, que a gente ouviu, é a questão da incompetência do juízo do Paraná, da região da Justiça Federal do sul do país. Porque o fato foi em São Paulo, o fato envolve um apartamento aqui no Guarujá. O senhor já se debruçou sobre isso, tem alguma ideia a respeito? Porque mesmo que sendo Justiça Federal, aqui temos a nossa terceira região, que engloba São Paulo e Mato Grosso. Como é que o senhor vê isso, ministro? É outra questão, apesar de ser uma preliminar, e que a defesa vem há muito tempo insistindo, é uma questão que deve ser levada em conta. Por que a competência tem sido, por enquanto, em Curitiba? Porque há um pressuposto. Eu não vejo prova concreta, mesmo indireta ou indiciária, há um pressuposto de que o apartamento triplex que teria sido ofertado, reservado ao ex-presidente Lula, ocorreu através de benesses, de contratos que decorram da Petrobras. E como o judiciário decidiu, o federal, que tudo que diga respeito à possível corrupção na Petrobras seria de competência do juiz federal de Curitiba, esse mesmo raciocínio se aplicou a Lula. Agora, o juízo competente também pode ser o do domicílio. E se não for comprovado esse liame entre Petrobras e Lula, evidentemente que a competência será da Justiça Federal de São Paulo. É pertinente, sim, a impugnação. Ministro Gilson Dipp, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom dia ao senhor.